Estamos chegando com mais um programa Nostri Italiani, um programa que resgata tradições e mostra um pouco mais da cultura italiana através da sua história, da sua gastronomia e também da música. Hoje, mais uma vez, nós estaremos na Itália, ao norte da Itália, falando de Bassano del Grappa. Lá também travou-se muitas batalhas e a Ponte dei Alpini, conhecida como La Ponte di Bassano, tem uma história muito interessante dentro desse contexto. Também estaremos falando de uma rua lá em Bassano del Grappa, onde foram enforcados algumas pessoas em favor de uma briga, de uma batalha entre as nações. Hoje também nós estaremos assistindo um pouco do Ballo d'Italia, falando com Nelson Uliana, que é o coordenador desse que também representa muito bem a tradição italiana através da dança. A partir de agora estamos iniciando mais um programa Nostri Italiani. Ciao amici, il programma Nostri Italiani está hoje em Bassano del Grappa, norte da Itália, onde muitos dos imigrantes italianos que vivem no Brasil emigraram, meados de 1875, 76, 77, enfim. Nós estamos aqui nella Ponte di Bassano, aqui passa o fiume ou o rio Brenta. E aí, às minhas costas, tem a Ponte di Bassano, que era conhecida uma vez, né? Hoje é conhecida como a Ponte dei Alpini, porque os soldados, né, que iam fazer a guerra do outro lado, utilizavam essa ponte. Ela foi bombardeada muitas e muitas vezes, mas sempre foi reestruturada da mesma forma da sua construção inicial. A Ponte di Bassano é um projeto de Andrea Palladio, arquiteto famosíssimo, com muitas e muitas obras em toda a extensão da Itália. Ponte di Bassano é história. Também a canção fala sul Ponte di Bassano, noi ci darem la mano, uma canção romântica, folclórica do italiano. Então, nós vamos dar uma passeada aqui por Bassano, ver um pouquinho dessa história, porque as histórias são muitas. Porém, Ponte di Bassano é o nosso tema de hoje e a cidade de Bassano del Grappa.
ponte di Bassano, noi ci daremo la mano. Noi ci daremo la mano. Ed un bacino d'amore, ed un bacino d'amore, ed un bacino d'amore. Essa canção é típica do sul do Brasil. E aqui, nessa ponte que se tornou canção, muitos e muitos acontecimentos desenrolaram nela, como o fato da guerra. Os italianos atravessavam essa ponte para guerrearem do outro lado. Hoje, ela é somente turística. Automóveis não passam mais por ela, né? Muitos e muitos turistas vêm, fazem as suas fotos, contam as histórias. Mas hoje ela está em recuperação também, porque depois de muito tempo ela também está deteriorada. Não deteriorada por bala de fuzil, como uma vez, mas enfim pelo tempo. Um tempo que contou uma história triste para os italianos e que hoje nós, descendentes, retornamos para reverenciar essa memória. I ricordi son giorni incantati e il tempo dei tempi non li ha cancellati. Son piccole cose ma lasciano in noi rugiade e tramonti che ancora tu vuoi. E lei resta triste là in fondo alla valle, tra larici e abeti, tra pioppi e betulle. Il tempo che passa non lascia più niente di quella stagione, di un bacio innocente. Chiesetta tra le rose, solitaria tra il verde dei monti, è scomparso quel vecchio sentiero, prosciugata è la piccola fonte. Chiesetta tra le rose, nessuno che pensa più a te, restan solo i miei dolci ricordi che ancora vivono dentro di me. A 18 anni un cuore sincero, a lui basta poco che già si innamora. Mio povero cuore battevi, lo so, ma a quella chiesetta lui più non tornò. E lei resta triste là in fondo alla... Nós falávamos a recém de quanto essa ponte, né, a ponte de Bassano, a ponte de Alpini, ela é importante para a história aqui de Bassano del Grappa, porém ela é muito importante também para a colonização italiana, porque a exemplo do Monte Grappa, muitos imigrantes partiram daqui em rumo a uma terra nova, para construir uma Itália nova na América. Mas essa ponte sofreu tantas calamidades que não foram só as balas e o tempo. Porém, o fiume Brenta, o rio Brenta, que teve a última enchente em novembro de 1966, balançou as estruturas da ponte. E aí, aqui, os moradores de Bassano del Grappa dizem que essa ponte realmente é
é o símbolo da resistência da Itália, da guerra e o símbolo da resistência dos italianos, né? Um povo forte, igual aos seus descendentes que somos nós. Aqui atrás, ainda as balas que respingaram das paredes das casas ainda são visíveis. E eles estão preservando isso como uma forma de memória, de reverenciar o nosso soldado que bravamente lutou pela sua pátria. Nós, descendentes, lembramos do outro lado do mar todas essas histórias escritas com o tempo aqui nesse local. Chiesetta tra le rose, solitaria tra il verde dei monti, è scomparso quel vecchio sentiero, prosciugata è la piccola fonte. Chiesetta tra le rose, nessuno che pensa più a te, restan solo i miei dolci ricordi che ancora vivono dentro di me. Chiesetta tra le rose, nessuno che pensa più a te, restan solo i miei dolci ricordi che ancora vivono dentro di me. Mi restan poche cose, chiesetta tra le rose. Aqui na Rua dos Mártires, como conhecida la Viale dei Martiri, em Bassano del Grappa, 17 partigiani foram enforcados, um em cada árvore. Aqui, por exemplo, Danieletto Antônio, do dia 26/9/1944. Por que foram enforcados? Logicamente, para mostrar o poderio dos fascistas, que queriam intimidar, logicamente, os soldados e o povo de uma maneira geral, a fim de mostrar o poderio. E assim, essa viale, cada uma das árvores contempla um vaso de flores, em homenagem a esses heróis que hoje todo o povo italiano relembra. E nós, descendentes, como não podia ser diferente, estamos também lembrando no nosso programa. O programa Nostri Italiani, ele tem o objetivo principal de resgatar tradições, mostrar artistas que lidam com música italiana, contar histórias e tudo aquilo que girou em torno de uma colonização que ajudou e ajuda o crescimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Hoje nós temos o prazer de ouvir, e também assistir um pouco do grupo de dança Ballo d'Italia. Saber como ele foi fundado
o que dançam e qual é o objetivo principal desse grupo de dança que está entre os poucos ainda que preservam essa tradição, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Eu estou aqui então com um dos fundadores do grupo, que é o Nelson Uliana. Tudo bem, Nelson? Tudo bem. Nelson, eu quero saber, e o nosso telespectador também, ele quer saber como foi fundado e por que foi fundado o grupo Ballo d'Italia. Bom, o Ballo d'Italia foi fundado em novembro de 93, por um grupo assim, de amigos. Nós estávamos em 10 casais, naquela época. E a gente teve um apoio do Leonir, que foi um incentivador que nos ajudou bastante. Apoio da prefeitura. E nós montamos um grupo. O Leonir nos deu uma professora, a Eliane Lazarotto. E a gente começou a ensaiar e dançar, Só que a gente não pensava que durasse tanto assim, Claro. Depois de 22 anos, eu sou um dos fundadores, juntamente com o líder, a Ana, E de lá para cá foi renovando o grupo, Foi entrando e saindo. Eram pessoas assim, eram agricultores, a maioria estudantes, Só que a gente até nem imaginava que durasse tanto tempo assim, Mas graças a Deus, olha, nós estamos contentes. Hoje nós estamos com 9, 10 casais, assim, e todos bem, gente séria, assim. Bom, o Nelson referia que teve apoio da Prefeitura de Monte Belo do Sul e ainda a Prefeitura apoia as iniciativas do grupo de dança. Tá apoiando, eles nos deram um uniforme novo, Porque a gente não tem recursos para bancar isso aí, Então, se a gente não tem um apoio, um incentivo de alguém, fica difícil, O grupo de dança Ballo d'Italia, ele é vinculado a uma entidade, Qual é a entidade que ele é vinculado? O Centro de Tradições Italianas, É o Centro de Tradições Italianas de Monte Belo do Sul, que é realmente aquele que engloba todas as manifestações da cidade, Nelson, me diz uma coisa, tu sabe me dizer mais ou menos quantos integrantes passaram pelo grupo, assim ou não? Eu acho que hoje passaram mais de 100. Mais integrantes em 20 e tantos anos. Veja bem o quanto é importante a dança também no contexto da cultura italiana. E outra coisa, Nelson, as músicas, a maioria são tarantelas. E essas são projeções, como é que funciona isso? A gente tem folclóricas, a gente não pode perder isso aí, E a gente tem bastante projeções também, E quem que cria essas projeções? Na época a gente tinha o professor o Gustavo Cuenca, que então o que ele fazia? A gente ainda dançava as folclóricas para não perder, E a gente mudava alguma coisa, a gente fazia alguma coisa diferente, tipo uma projeção, para não, quando a gente se apresenta em shows, em filós por aí, nos municípios, que tem mais de um grupo, para não coincidir, por exemplo, de dançar a mesma dança, Por exemplo, a gente dança a tarantela napolitana, de dança folclórica e a projeção também, Eu fico curioso de saber, por exemplo, Il Ballo del Cappello, Il Ballo del Cappello, ele surgiu com quem que trouxe essa música para cá? Mas eu acho que foi o professor. É uma projeção, Porque Il Ballo del Cappello, ele usa como característico o chapéu de palha. Isso aí. Ele é dançado por só homens. Só homens. É um desafio, Contavam a história que uma vez o pessoal se reunia bastante nos filós, Então, tomava um copo de vinho a mais, um vinhoto a mais. Então, eles faziam o quê? Aí, antes de ir embora, os homens desafiavam as mulheres, ou vice-versa. Então, as mulheres, elas dançavam, era a dança dos pandeiros, Só entre elas, elas ficavam, é uma dança assim, onde que a mulher se exibe bastante, Fica se exibindo, para os homens. E os homens, para não ficar atrás das mulheres, inventaram essa dança do chapéu, Manelso, que mensagem que tu deixa aí pro pessoal, principalmente para os jovens que gostariam de entrar no grupo Ballo d'Italia e que às vezes têm vergonha de dançar? O que tu deixaria e qual o chamamento que tu daria para esses jovens para entrar para o grupo de dança Ballo d'Italia? Olha, eu digo assim, se a pessoa gosta de dançar, vai em frente. Não olha o que o pessoal fala, porque um diz, o pessoal está dançando lá, essa é música, sei lá, que não é de música de homem.
Mas assim, vão em frente, vale a pena, a gente passa umas horas assim junto, divertindo, a gente leva uns comes, uns bebes, assim, a gente passa horas assim, muito bem junto. Aí o grupo ele quanto tempo de ensaio da semana, no caso? A gente ensaia uma vez por semana, quando dá, porque às vezes a gente não consegue ensaiar, por causa do pessoal estar estudando, estar trabalhando, então a gente tem uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. O ensaio dura mais ou menos entre 1h30 e 2, né? Hoje a gente tem mais ou menos umas 40 danças, né? Ecco, isto que é a nossa cultura, né? O pessoal que faz porque gosta. A maioria dos grupos espontâneos da nossa região, eles são assim. Dançam, cantam porque gostam. Então agora, para culminar com essa entrevista com o Nelson, que é coordenador do Ballo d'Italia, nós vamos assistir o Ballo d'Italia.